Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é para você assistir antes de fazer as atividades da terceira semana do Plano de Estudo Tutorado, volume 3, do quarto ano de Geografia. Nós vamos falar um pouquinho da interdependência do campo e da cidade. Bom, primeiro vamos entender essa palavra, interdependência. Se eu dissesse dependência, você entenderia, por exemplo, que o campo depende da cidade ou a cidade depende do campo. Se eu dissesse dependência. Os filhos, quando são menores de idade, dependem dos pais, precisam dos pais para serem sustentados, educados, cuidados, entendeu? Bom, acontece que inter é algo que acontece entre. Então, existe uma dependência entre a cidade e o campo. Isso significa que a cidade depende do campo e o campo também depende da cidade. Um depende do outro, igualmente. Por que isso acontece? Veja só, o campo produz alimento e também matéria-prima. O que é matéria-prima, professora? Matéria-prima é aquilo que vai ser usado na produção de alguma coisa. Por exemplo, se vamos produzir papel, a indústria vai precisar de celulose, vem das árvores. Se vamos produzir uns sucrilhos, um cereal matinal, nós vamos precisar de milho, nós vamos precisar de açúcar, o açúcar vem da cana. Então, a matéria-prima é aquilo que vai ser usado para produzir também algumas coisas lá na indústria. Mas essas coisas precisam primeiro serem produzidas, ok? Lá no campo. E a cidade produz tecnologia, insumos, máquinas. E o que isso tem a ver, professora? Tem a ver que a cidade não funciona se as pessoas não se alimentarem e não tiver matéria-prima para as indústrias trabalharem. E o campo não funciona sem a tecnologia, os insumos e as máquinas produzidas na cidade e vendidas para o campo. No campo é usada muita tecnologia, muita mesmo, para plantar, para criar, para reproduzir os animais, as plantas. É usado muita tecnologia, máquinas no cultivo. Então, isso tudo é fornecido da cidade para o campo. E o campo usa isso tudo para produzir alimentos e devolve para a cidade. Outra coisa importante é o consumo. Isso por quê? Porque essas atividades de plantar, criar gado ou de produzir as coisas aqui na indústria são atividades comerciais. Atividades econômicas. Comerciais porque há venda, econômicas porque vão gerar renda. E aí o que acontece? O campo produz muito mais alimento do que as pessoas do campo conseguem comer. E para que o campo, para que o produtor lá rural consiga sobreviver, ele precisa vender. Então, a cidade consome o alimento que o campo produziu. E o campo consome também
a tecnologia, os insumos, as máquinas que a cidade produziu. Então, eles são importantes porque um fornece para o outro essas coisas e também são importantes porque o consumo dessas coisas pelo outro traz dinheiro para eles, ok? Bom, vamos ver um pouco sobre o que diz a atividade desta semana. Primeiro, você vai ler um texto para entender o que é zona urbana e o que é zona rural. Depois, de acordo com o texto, você vai preencher as lacunas desse texto aqui. Em seguida, você vai responder a pergunta: existe interdependência entre o campo e a cidade? Justifique sua resposta. Você vai dizer se tem e por quê. Vai dizer citar características da zona urbana, que é a cidade, e da zona rural, que é o campo. Vai observar a figura aqui e redigir um texto sobre a importância das atividades cotidianas no meio rural. Vai fazer uma comparação das paisagens e responder algumas perguntas. Vai marcar itens que encontramos na área urbana. Vai citar vantagens e desvantagens de morar em uma área urbana e escrever 3 atividades realizadas na zona rural. Depois fazer uma atividade de relação de primeira coluna com a segunda, onde você vai, colocar as letrinhas aqui atribuindo um nome para cada descrição, ok? Eu volto no próximo vídeo com as correções para você. Vou deixar esta capa aqui lá no meu Instagram com a lista de todos os links dos vídeos da 3ª semana do 4º ano, para que você consiga encontrar com mais facilidade todos os vídeos que você precisa. Eu espero que você esteja aprendendo, que você esteja gostando. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima!